Olá, eu sou a Sanori Karim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a letra B da comunidade LGBT QIAPN+. Então vamos lá. A letra B, ela simboliza as pessoas bissexuais. E, só uma coisa, se vocês ouvirem algum aspirador de pó, porque minha mãe tá passando lá embaixo, tá? E a palavra significa... falei isso? Não, tá. A palavra significa o bissexual veio do latim, onde bi significa dois e sexual significa o sexo, né? Tá. E o que são pessoas bissexuais? Pessoas bissexuais são aquelas pessoas que sentem atração romântica ou sexual por pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto e por mais algum ou alguns outros gêneros. É claro que essa definição de alguns outros gêneros é uma definição um pouco mais recente, porque até uns tempos atrás dizia-se apenas que existiam o gênero masculino e feminino. Só que a gente sabe que não existe apenas esses gêneros, certo? Existem não só apenas estes dois gêneros que é muito pautado na nossa sociedade como se só existisse isso, né? Como também existe não binários e dentro dessas identidades não binárias, na verdade existe uma universidade inteira, assim, sabe? É bem bonito, na verdade, eu acho bonito essa diversidade. Tá. Então vamos lá. De onde que vem então a palavra... Aliás, desculpa. Quando começou a ser usada a palavra bissexual? Essa palavra começou a ser usada lá no século 17 e 18. Na verdade, assim, na época, essa palavra era usada de uma forma diferente, para descrever pessoas diferentes. Que bissexuais eram ditos como se fossem hermafroditas. Essa era a palavra que eles usavam também, tá? Hermafroditas. Porém, hoje a gente entende que hermafrodita, na verdade, é um termo pejorativo para se referir a pessoas intersexo. Um dos casos de intersexo, certo? Então, por favor, não use a palavra hermafrodita. Coloquei aqui só para que vocês soubessem, tá? Bom, e daí nessa época era uma coisa muito mais colocada pelos cientistas, né? Dizerem que pessoas bissexuais eram pessoas com órgãos genitais femininos e masculinos, sexo biológico. Isto é, pênis e vagina. Tá. Que era uma questão muito mais anatômica e do corpo do que interna, sabe? Da atração e tudo mais. Só que daí no século XIX e o século XX, essa palavra já tinha mudado. Certo? Deixa eu só colocando aqui para mim acompanhar minha colinha. Tá. Nos séculos XIX e XX, essa palavra tinha mudado, deixando de ser, então, uma palavra que descrevessem pessoas que tivessem dois órgãos genitais para ser uma palavra para descrever pessoas que tivessem alguma questão psicológica. Só que ainda assim, nesses séculos, a bissexualidade era considerada uma doença. Foi por isso, inclusive, que lá nos anos de 1960 e 1970, né, no finalzinho dos anos 60 e o começo dos anos 70, que teve aquela luta da libertação gay, né? Então os bissexuais se uniram com este grupo, que era justamente para fins de que tirassem a homossexualidade da lista de patologias na época. Patologias, para quem não sabe, essa lista é como se fosse uma lista de doenças. E a homossexualidade, que na época se chamava até de homossexualismo, e hoje a gente não usa o homossexualismo porque
esse sufixo, né, que é o finalzinho ismo, ele faz referência a doenças. Então, o certo é homossexualidade, bissexualidade, certo? E nessa época eles lutaram muito, assim, para que a homossexualidade fosse retirada das patologias. Tá. E conseguiram, claro. Daí, nos anos de 1970, tem uma outra questão em relação às mulheres bissexuais, porque lembra lá no primeiro vídeo que eu tinha comentado das lésbicas, que dentro do feminismo era um outro tipo de feminismo radical, que eram as mulheres héteros, que denominavam mulheres lésbicas como ameaça violeta. Então, também surgiu um outro movimento por conta disso, que eram só da parte das lésbicas, em sua maioria, que eram as mulheres que falavam que não existia só esses dois movimentos, tá? Só para deixar claro, existiam muitos outros movimentos feministas. Então, esquece esse negócio de falar que feminista é tudo radical, que isso aí é uma mentira danada, tá? Enfim. E nessa época, existiu então essa outra movimento, né? Que é um outro braço, que falava que por conta desse termo político, do movimento político, as pessoas poderiam sim, no caso mulheres, poderiam sim sentir atração apenas por mulheres, já que o homem representava o machismo e tudo mais. Então, as mulheres bissexuais sentiram muita pressão durante essa época, porque a atração é uma coisa que a gente não escolhe, certo? Qualquer coisa tipo de atração, orientação sexual, gênero, enfim, tudo isso a gente não escolhe, a gente apenas nasce. Então nessa época elas se desmembraram, assim, digamos assim, desse braço do feminismo radical, dizendo que as mulheres só podiam ter relações com mulheres, e também se desmembraram do outro lado, que eram das mulheres héteros, falando que mulheres que se relacionavam com outras mulheres eram uma ameaça. Então veja só, as mulheres bissexuais nessa época, principalmente, sofriam preconceito, tanto de um lado, do lado dos héteros, quanto do outro lado, que é o lado das lésbicas. Com isso, elas criaram então esse outro braço feminista. Agora vamos para a bandeira, certo? A bandeira bi, ela foi criada em 1998 por Michael Page. Daí eu vou explicar um pouquinho o que significa, tá? A parte rosa da bandeira representa as pessoas que sentem atração pelo mesmo gênero que elas. A parte azul, a terceira faixa, ela representa pessoas que sentem atração pelo gênero oposto a elas. E a faixa do meio é onde as pessoas bissexuais se encontram, que é justamente a parte que junta os homossexuais e os heterossexuais, certo? E eu vou ler aqui um pouquinho para vocês o que o Michael Page escreveu quando ele criou essa bandeira. Eu vou usar o óculos porque eu não consigo enxergar assim, tá? Bom, Page escreveu: a chave para entender o simbolismo da bandeira bi é saber que os pixels roxos são misturados imperceptivelmente tanto com a cor rosa, tanto quanto a cor azul. Assim como no mundo real, onde pessoas bis se misturam imperceptivelmente tanto nas comunidades gay e lésbicas quanto nas héteros. Certo? Bom, gente, por hoje é só isso. Desculpa. Por hoje é só isso. Mas eu queria só falar mais uma coisinha. Dizer que assim, eu tô fazendo todos esses vídeos para trazer mais visibilidade à comunidade LGBTQIAPN+, certo? Esse bloco
o primeiro bloco, né, que eu tô fazendo, ele vai falar mais sobre as letrinhas que são visíveis, digamos, na comunidade. Mas eu quero fazer outros blocos também, dentro da comunidade, que é sobre os vários tipos de identidade de gênero, que não são só esses que a gente conhece. Qual a diferença de expressão de gênero, qual é a diferença de mobilidade de gênero e tudo mais, certo? E os vários tipos de orientações sexuais que não são só esses também. Também quero trazer algumas outras coisas, né, das minorias, mas eu ainda estou pesquisando e tudo mais. Então, é isso, né, no caso. Agradeço muito a todos vocês que estão me assistindo. Peço para que vocês possam comentar, compartilhar e curtir. E para quem quiser, pode me seguir no Instagram também, que normalmente eu coloco o porquê do significado das minhas maquiagens e tudo mais. Que vai estar lá no Instagram. Chama @dani.yoshimura, tá? Muito obrigada, gente.